Paloca e eu estou aqui para vos falar dos filmes e das séries que eu vi em julho de 2022. Por estar de férias vi muita coisa no mês de julho, gostei daquilo que vi no mês de julho, mas sem mais demoras eu vou-vos falar daquilo que eu vi. Comecei com uma série na Amazon Prime Video, The Terminal List, e temos aqui a história de um Navy SEAL que estava numa missão com o seu pelotão e o seu pelotão é completamente dizimado, portanto eles foram todos mortos naquela missão. E ele, como sobreviveu, decide depois vingar-se daquilo que aconteceu ao seu pelotão e também do estado em que ele ficou naquela missão. Então ele decide vingar-se e por aí The Terminal List, portanto, ele vai eliminando tudo aquilo que lhe aparece pelo caminho e todos aqueles inimigos que ele vai encontrando ao longo da sua investigação. Eu gostei muito desta série de ação, porque foi uma série que garantiu muito entretenimento logo no princípio do mês de julho. Eu gosto muito destas séries assim, com estas temáticas, e gosto muito destas séries que metem vinganças e que metem assim umas mortes assim um bocadinho macabras às vezes, mas eu gostei mesmo muito de ver esta série e foi uma excelente maneira de começar o mês de julho. Em seguida vi um documentário na Netflix, Girl in the Picture, e temos aqui a história de uma mulher que aparece numa estrada, à beira da estrada, quase morta, é levada para o hospital, mas ela acaba por falecer e depois aparece aquele mistério de quem é esta mulher, como é que ela se chama, de onde é que ela veio, quem era ela, qual era a sua vida, e então temos aqui uma grande investigação à volta da vida desta mulher e quando parece que já temos todas as respostas, não temos, há sempre algo novo para descobrir sobre a identidade desta mulher. E esse Girl in the Picture é porque esta mulher aparece numa fotografia com um homem, depois nós vamos descobrir também que tipo de relação é que ela tinha com esta pessoa e foi um documentário que mexeu muito comigo, porque realmente há coisas que se passam que nós às vezes não sabemos, às vezes estão muito encobertas e nós se calhar pensamos que a realidade é uma e depois a realidade é outra. E aquilo que aconteceu a esta mulher que teve uma vida muito curta, mas também uma vida muito sofrida, mexeu mesmo muito comigo e eu gostei mesmo muito de ver este documentário. Eu gosto muito de ver documentários de True Crime, já vos disse isto várias vezes e por isso quando vi que este documentário ia sair na Netflix achei logo que era um documentário que me ia encher as medidas e gostei realmente desta investigação e gostei realmente de descobrir quem era esta Girl in the Picture, esta rapariga que aparecia naquela fotografia. E fiquei realmente chocada com a vida desgraçada que ela teve, a vida sofrida que ela teve e por tudo aquilo que ela passou. Depois vi outro documentário na HBO Max, um documentário chamado Navalny. Eu já tinha muita curiosidade com este documentário e depois vi a falar sobre o documentário, já não sei se numa revista, se na internet, onde é que eu vi, mas vi a falar sobre este documentário e então fiquei mesmo muito curiosa e fui vê-lo. Temos aqui um documentário sobre Navalny. Navalny é um opositor do regime de Putin, de Vladimir Putin na Rússia, e foi alvo de uma tentativa de assassinato e temos aqui essa história, não é, de como é que ele era um opositor do regime de Putin e tudo aquilo que o regime de Putin lhe fez, tentou assassiná-lo, não conseguiu e depois tudo aquilo que está aqui, a sua vida pessoal, a sua família, como é que ele viveu nestes últimos tempos, o que é que lhe aconteceu depois desta tentativa de assassinato. Eu gostei de ver este documentário porque é um documentário que está muito relacionado com a atualidade e com a guerra entre a Ucrânia e a Rússia e eu gosto muito de tentar perceber como é que funciona o regime de Vladimir Putin. Já ouvi um audiobook sobre isso, portanto eu tenho mesmo muita curiosidade com aquilo que se passa na Rússia, também porque já visitei a Rússia nesta era de Putin e até não senti assim nada de extraordinário quando lá estive, mas realmente a Rússia é um país também assim um bocadinho estranho para nós, diferente daquilo a que nós estamos habituados. A política é completamente diferente da nossa política, a mentalidade deles é completamente diferente da nossa. Por isso eu estava mesmo muito curiosa com este documentário, não me defraudou, gostei mesmo muito de ver este documentário e de perceber que realmente quem vai contra o regime não tem um fim muito feliz, pode aparecer morto ou pode ter outras consequências, mas eu gostei mesmo muito de ver este documentário. Depois vi na Apple TV a segunda temporada de Tehran. Eu já tinha visto a primeira temporada e gosto muito da história porque a história tem israelitas e tem iranianos. Os israelitas estão proibidos de entrar no Irão, mas há uma israelita que se conseguiu infiltrar, portanto isto é um bocadinho a história da primeira temporada, que se conseguiu infiltrar no Irão e anda por ali a fazer assim umas espionagens e eu gosto muito de histórias de espiões. Por isso estava mesmo muito curiosa com esta segunda temporada. Nesta segunda temporada entra a Glenn Close,
que também foi uma agradável surpresa porque eu não estava nada à espera. Ela teve que aprender, eu depois fui procurar na internet, ela teve que aprender Farsi, porque ela diz algumas frases em Farsi. Eu em Farsi só consigo dizer duas palavras como merci, que vem no francês, e party, que vem no inglês. São as únicas coisas que eu consigo dizer, porque acho muito curioso quando eles dizem merci, e também achei muita graça quando eles estavam a falar, a dizer que iam convidar para uma festa e não sei o que, e eu ouço party, e eu, espetacular. Não se percebe nada daquilo que eles dizem em Farsi, ou persa, mas depois percebe-se merci e party. Mas como vos estava a dizer, portanto, esta segunda temporada é uma continuação da primeira temporada, ficou assim muito em aberto. Eu gostei mais da primeira temporada, achei que tinha mais ação, apesar de eu ter gostado de ver a Glenn Close aqui nesta segunda temporada, mas gostei mais da primeira. Mas esta também fica assim em aberto, portanto já se espera que haja uma terceira temporada de Tehran. A ação passada, como o próprio nome indica, na capital do Irão, em Teherão, apesar daquele ter sido filmado, acho que foi na Grécia, porque também porem israelitas a filmar no Irão seria impossível. Mas eu gosto desta história assim de espionagem e estou à espera da terceira temporada, apesar desta segunda temporada não me ter enchido assim as medidas por completo, garantiu o entretenimento e fez-me ficar já desejosa de conhecer a terceira temporada. E eu gosto destes conflitos entre israelitas e palestinianos, ou entre israelitas e iranianos, portanto eu gosto destes conflitos que há ali no Médio Oriente, por isso eu gostei de ver esta série. Em seguida vi um filme, House of Gucci. Quando o filme saiu, eu não tive muita curiosidade com o filme, confesso. Mas agora, como estamos assim neste período de verão, de silly season, de coisas assim mais, se calhar um bocadinho mais light, eu resolvi ver este filme, especialmente porque estava muito curiosa com as interpretações da Lady Gaga, do Adam Driver, do Jared Leto, e eles realmente, a caracterização é fabulosa. Eu acho que a caracterização é excelente. O Jared Leto está completamente irreconhecível, está horroroso. Ele quer ter um giro, está horroroso. E eu gostei muito desta história, porque eu não conhecia a história da família Gucci e daquilo que aconteceu ao herdeiro do império da Gucci. E eu gostei muito de ver esta história, não é? De ver este casamento completamente fora do normal, não é? Como é que aquele herdeiro vai casar com aquela rapariga, e depois tudo aquilo que acontece durante o casamento e já após a separação dos dois, o divórcio, e depois ela manda matar o marido. Portanto, são coisas completamente estranhas. Um casamento que parece que duas pessoas que não têm nada a ver. Eu gostei muito da interpretação da Lady Gaga. Acho que, eu não sei como é que era a Patricia Reggiani, acho que era assim que ela se chamava na realidade, mas acho que a interpretação da Lady Gaga está excelente assim para uma pessoa que não é nada daquele meio, que não é nada de uma família assim de gente com dinheiro, com posses e de gente chique e com cultura, porque ela de cultura não percebia nada, não tinha nada de modos. Se eu gostei de ver a interpretação da Lady Gaga e gostei de conhecer esta história e de conhecer aquilo que aconteceu ao herdeiro da Gucci e como a Gucci depois passou para outras mãos que já não têm nada a ver com a família de nome Gucci, e também como é que apareceu este império da Gucci. Por isso eu gostei de ver o filme, acho que foi um filme adequado para ver agora no verão. Se calhar se tivesse visto noutra altura, se calhar não tinha gostado tanto. Apesar das críticas não serem brilhantes, eu gostei de ver o filme. Depois vi na Netflix um documentário, L'Assassin de Ma Fille, e temos aqui a história de um pai que fez tudo para que o assassino da sua filha fosse levado à justiça e fosse condenado. A rapariga, a filha, vivia com a mãe e com o padrasto, entretanto ela aparece morta. O pai achou sempre que havia ali mão criminosa e quis levar o padrasto à justiça, portanto ele fez de tudo. E eu gostei da história, não gostei muito da maneira como o documentário estava contado, mas gostei da história, gostei da determinação deste pai que nunca deixou que a sua filha tivesse morrido em vão, ou que o crime não tivesse sido julgado num tribunal. Portanto, eu acho que foi realmente um pai com letra maiúscula, que esteve ali, que esteve sempre presente, que honrou a memória da sua filha. E por isso eu gostei de ver este documentário, por achar que este pai nunca baixou os braços, que fez tudo aquilo que podia e o que não podia para levar este criminoso à justiça, porque depois vê-se que esta pessoa tinha vários, não era processos, mas várias pessoas, várias vítimas também depois a apresentarem queixa, e que também tinham queixas contra este senhor, que ainda por cima era uma pessoa assim de renome. Por isso eu gostei de ver a determinação deste pai, este pai que sempre lutou, apesar de depois o julgamento e a condenação não terem sido se calhar aquilo que ele esperava, mas pelo menos ele conseguiu que houvesse alguma pena para este criminoso.
Por isso eu gostei de ver esta determinação deste pai que nunca baixou os braços e que quis sempre que a sua filha estivesse em primeiro lugar, apesar de estar morta, mas pelo menos que não ficasse impune o criminoso que a matou. Depois vi na RTP2 um documentário, La Lambre Forteresse Méditerranéenne. Isto não é fácil dizer em francês, mas é o nome do documentário. Um documentário sobre a Alhambra, em Granada, que eu já visitei, sobre os Palácios Nazaris. É um sítio mágico, completamente diferente de qualquer sítio que nós possamos visitar em Espanha. Granada foi a última cidade a ser conquistada aos mouros em 1492, portanto a influência dos mouros em Granada foi muito grande e isso nota-se na arquitetura. A Alhambra é realmente de uma construção genial, lindíssima, e aqui explica muito da sua construção, de como é que eles levavam a água para a Alhambra, também desta construção dos azulejos que eles colocam e desta construção mágica que nós estamos ali, parece que estamos numa história do Alibaba ou das Mil e Uma Noites. Isso é um sítio que vale a pena visitar, que é realmente mágico. E eu, por já ter visitado, estava mesmo muito curiosa quando vi que este documentário ia passar na RTP2, por isso eu gostei mesmo de ver este documentário e de revisitar aquele paraíso que é a Alhambra, por isso valeu muito a pena ver este documentário de arquitetura, de construção, completamente diferente de outro tipo de documentários que eu costumo ver, mas gostei mesmo muito de ver este documentário. Na RTP Play eu vi Sombra, uma série de 4 episódios, uma série que está baseada no desaparecimento do Rui Pedro. E a série, confesso que é um bocadinho paradinha às vezes. Eu sei que primeiro apareceu o filme, depois normalmente aparece o filme e depois na RTP aparece a série. A série é sempre mais longa do que o filme e se calhar foi demasiado longa porque eu acho que há ali umas cenas assim, não sei, muito paradas, muito sem ação, sem conversa, mas eu acho que é importante que se volte a falar sempre neste caso. É um caso que mexeu muito comigo desde que o Rui Pedro desapareceu. Eu lembro-me perfeitamente das notícias daquela altura, de quando o Rui Pedro desapareceu, de todas as buscas que fizeram, que se calhar não foram suficientes, do desespero desta mãe ao longo dos anos, desta mãe às vezes cadavérica, às vezes que se arrasta para dar entrevistas, que tem uma depressão gigante, que toma medicação, que é uma mãe coragem, uma mãe cheia de força, uma mãe, realmente uma mãe também com um M grande, que nunca desistiu de encontrar o seu filho ou de procurar o seu filho e que tem a esperança que ele ainda esteja vivo e que algum dia o possa abraçar. O desgosto desta mãe por ter visto que o seu pai, o avô do Rui Pedro, desapareceu sem ter voltado a encontrar o neto, e é uma história que realmente eu acho que nos marca a todos e que nos traz memórias dessas investigações, desse tempo, de todas as entrevistas que a mãe já deu, daquelas pistas que apareceram por aí, que ele podia estar numa rede de pedofilia, que podia estar na Disneyland em Paris, e nada disso deu resultado. Um julgamento da última pessoa que o viu com vida, que também não deu em nada, que nunca falou. Isto é aquela história que eu acho que ainda nos angustia e que nós todos gostávamos de saber o que é que realmente aconteceu ao Rui Pedro naquele dia, e por isso esta série acaba por ser importante, ou acabei por ver esta série por isso, por retratar aquela história, por retratar aquilo que aconteceu e que nunca houve respostas para aquilo que aconteceu e continuamos todos à espera. Infelizmente a família continua num atroz sofrimento à espera de saber aquilo que aconteceu ao Rui Pedro, e eu gostei de ver a série por isso, apesar de achar que, como já vos disse, a série é muito parada e se calhar às vezes em alguns aspectos, em algumas partes, se calhar às vezes é um bocadinho secante, mas valeu pela história, valeu por falar nas crianças que desaparecem e depois no final falam não só do Rui Pedro mas das outras crianças, e realmente deve ser uma angústia e uma dor para um pai ou para uma mãe saber que o filho desapareceu e que não se sabe nada, que não há pistas nenhumas, já passaram tantos anos e continuam à espera, não é? Que o Rui Pedro entre pela porta de casa. Portanto, nesse aspecto eu gostei da série, apesar da série em si não me ter enchido as medidas, mas eu gostei da série por isso, por nos ter trazido outra vez esta história e para que não nos esqueçamos que há tantas crianças que desaparecem e que os pais ficam sempre à espera que um dia elas regressem, e eu acho que é pior não saber nada do que ter, por exemplo, uma notícia que a criança faleceu, porque aí sim podem fazer um luto e aqui estão constantemente naquele limbo
que não podem fazer um luto porque continuam à espera e estão à espera constantemente, por isso é uma série um bocadinho dolorosa e, apesar de tudo, eu gostei de ver esta série. Na Netflix eu vi La Trinchera Infinita, não vou falar muito sobre o filme porque eu já falei sobre o filme quando gravei o vídeo da Guerra Civil Espanhola, vou deixar aí o card e também na caixa de descrição o link para o vídeo. Temos aqui um filme que aborda o período da Guerra Civil Espanhola e depois 30 anos após a Guerra Civil Espanhola. Este filme é baseado não propriamente numa história específica, mas em histórias que aconteceram nesse período. Eu não disse isto quando gravei o vídeo da Guerra Civil Espanhola porque me passou, eu só me lembrei depois, mas o filme está inspirado em pessoas que viveram escondidas durante o período da Guerra Civil Espanhola para não serem assassinadas, portanto republicanos que viveram escondidos para não serem assassinados pelos nacionalistas de Franco. E houve muitas pessoas assim que conseguiram depois viver mais 30 anos e só quando foi promulgada a amnistia em que os republicanos não iam ser perseguidos ou não iam continuar a ser perseguidos é que estas pessoas voltaram a ter uma vida normal. Por isso foi um filme que me angustiou, estar uma pessoa fechada, não é? A perspectiva que nós temos de estar fechados, de estar escondidos do perigo. Será que nos vão descobrir? Será que não vão? Será que vamos conseguir viver assim? E como é que vamos conseguir viver assim? Portanto, eu gostei muito de ver este filme, especialmente porque estava naquela fase de saber tudo sobre a Guerra Civil Espanhola, por isso gostei muito de ver este filme. Para terminar o mês de julho, eu vi na Netflix The Most Hated Man on the Internet, um documentário de 3 episódios, um documentário de true crime sobre um gajo completamente desprezível que criou um site onde publicava fotografias de raparigas nuas ou seminuas. O problema disto tudo é que as raparigas não davam o consentimento para que ele publicasse as fotografias. Ele ia buscar as fotografias a clouds ou a e-mails das raparigas. Portanto, ele entrava nas contas destas raparigas, encontrava as fotografias que elas tinham guardado e publicava sem o consentimento delas e depois publicava também informações pessoais sobre estas raparigas. Elas depois descobriam do nada que tinham fotografias publicadas na internet, comentários do mais ordinário que havia, portanto havia aqui este bullying e este documentário foi completamente horroroso. Temos depois também aqui a luta de uma rapariga e da sua mãe, especialmente da mãe de uma rapariga que teve a sua fotografia publicada neste site e que lutaram com todas as armas que tinham para que a fotografia fosse retirada da página da internet, para que o site deixasse de existir, para que este gajo fosse condenado, gajo, porque não tem outro nome, para não chamar nada pior, para que este gajo fosse condenado, quer dizer, uma coisa completamente surreal. E ele, à vontade com que ele falava nisto, porque ele achava isto normal e achava que destruir a vida das pessoas era uma coisa muito divertida e muito gira. Eu fiquei completamente chocada como é que há pessoas assim e como é que permitem que haja páginas na internet assim, porque uma coisa é, eu agora tiro uma fotografia nua e ponho no meu Facebook ou no meu Instagram e é problema meu, porque sou eu que decidi que eu vou fazer. Outra coisa é eu tirar uma fotografia porque me apetece ou porque acho que até pode ser giro e guardá-la numa cloud ou no meu e-mail e depois alguém entrar com uma password, entrar no meu e-mail, né, um hacker, entrar no meu e-mail e buscar aquela fotografia e publicá-la numa página qualquer onde estão os meus dados pessoais, onde está a minha vida, onde está quem eu sou e eu começar a receber pedidos de amizade e receber comentários ordinários. Quer dizer, eu fiquei completamente chocada como é que isto existe, como é que isto nos Estados Unidos tudo é possível e como é que ninguém fazia nada contra este gajo. Fiquei realmente chocada, foi assim um documentário que me deixou completamente mal disposta e depois ainda havia uns atrasados mentais, também não tem outro nome, que seguiam este estúpido e que diziam que eram da family e que eles achavam que ele era o máximo e que faziam umas coisas completamente escabrosas, como uma rapariga que aparece ali que fazia coisas escabrosas para ter fama. Portanto, eu nem sei o que era pior, se era o gajo, que era completamente desprezível, ou se eram estes atrasados mentais que o seguiam e que achavam que isto era o máximo, aquilo que ele fazia. Portanto, terminei o mês de julho com um documentário completamente fora da caixa, completamente horrível e que nos deixa a pensar, quer dizer, o que será que nós um dia descobrimos que há qualquer coisa na internet nossa que é do mais privado, não é? Do nosso foro privado e alguém publica porque gosta de destruir vidas e de estar ali a fazer com que nós tenhamos comentários do mais ordinário e pessoas ali a seguirem-nos. Eu não sei, fiquei completamente chocada. Há que ter medo daquilo que publicamos, há que ter medo das fotografias que tiramos, daquilo que guardamos.
porque realmente há estas mentes perversas que andam por aí perdidas e realmente foi a maneira mais horrível de terminar o mês de julho, mas eu gostei de ver este documentário e de ficar alerta para aquilo que pode aparecer na internet e para a maldade destas pessoas que estão por trás destes sites. E foi assim o meu mês de julho, muito variado, com temas mais light, com temas mais sérios, mas gostei muito daquilo que eu vi no mês de julho, dos filmes, das séries e dos documentários que eu vi. No mês de julho, este mês também que já foi de praia, de descanso, já foi assim um mês diferente, por isso eu gostei daquilo que eu vi no mês de julho. Digam-me nos comentários se já viram algum dos filmes, das séries ou dos documentários, ou se têm curiosidade em ver algum deles, porque eu vou gostar muito de saber tudo aqui na caixa de comentários. E não havendo mais nada para vos contar, eu vou dar um mergulhinho, por isso vou-me despedir. Um grande beijinho e até ao próximo vídeo. Tchau!